Olá pessoal, aqui é o Nélio Santos e nós estamos começando a nossa série de vídeo tutoriais sobre a ferramenta Fusion 360 e nessa primeira videoaula a gente já vai começar com o modelo pronto. A gente vai falar um pouquinho sobre milling, que é a parte de fresamento e preparação de G-Code. É claro que a gente também vai abordar aspectos básicos da modelagem, desenho, então a gente vai passar por tudo isso. Mas como hoje eu já tinha uma necessidade de preparar essa peça aqui, que é um espaçador para motor NEMA 23, a gente vai começar por ela e ela já vai ser uma boa base aí para quem for mexer com a parte de milling e conhecer um pouquinho também do que essa ferramenta é capaz de fazer. Então, dentro do Fusion 360, a gente tem dezenas aqui de ferramentas, né? Então, aqui a gente estava na parte de model, que é onde a gente cria o desenho, e a gente vai agora para a parte de CAM, que é a parte de usinagem, por assim dizer, da ferramenta. Dentro dessa parte, o primeiro passo que a gente vai seguir é fazer o setup do ambiente que a gente quer. Então, a primeira parte do setup é a definição de como vai ser o processo de fresagem, né, que vai ocorrer através desses blocos aqui. Então, aqui a gente vai definir onde vão ser as coordenadas x, y e z, né? No caso de quando a gente faz milling, como vocês podem ver, o Z ele fica para cima, porque descer na peça, né, nesse caso fazer o afundamento, ele é negativo, tá? Então por isso que o Z está para cima. Quando alguém inverte essa configuração no Garble, aí, ou por exemplo em outra ferramenta como o Mac 3 ou outra plataforma, aí você tem que vir aqui e inverter o sentido do eixo Z, tá? O que é importante para a gente aqui? Então, definimos aqui o ponto de origem que fica aqui, né? Então a gente clica aqui em Stock Point, que seria o estoque seria a parte do material que a gente vai usar para fresar, né? Podemos até pensar como se fosse mesmo um estoque de material. Então, é o material que você vai usar para trabalhar. E depois disso, a gente vai falar qual que é a operação. No nosso caso, é uma operação de milling mesmo, não é outra operação. E aqui já está setado toda a parte básica. A gente tem alguns parâmetros que são bem importantes que ficam aqui. Então, eu vou usar o tamanho relativo, né, para o estoque, para esse material. Eu poderia dar um tamanho fixo, caso eu já conhecesse o tamanho do pedaço de material que está. E daí, a partir do estoque, eu poderia simplesmente começar a usar coordenadas relativas para pôr até mais de um desenho, esse tipo de coisa. Mas não é o meu cenário. O meu cenário é eu tenho aqui nas laterais, como a gente vai usar uma fresa de 4 milímetros, eu vou deixar aqui 5 milímetros para cada lado sobrando de material. Então isso permite com que a fresa passe pelas laterais aqui do material sem que a simulação dê erro. Em muitos casos a simulação não dá erro, mesmo que não faça isso, mas eu prefiro fazer assim para ficar bem certinho. E no topo é muito comum. Então, se a gente olhar aqui ó, a peça de frente, ó, tem 1 milímetro. É muito comum que as pessoas utilizem um bloco de material com um pouquinho mais na superfície para que você faça aquela parte de fresar o topo e deixar bem lisinho. No nosso caso, isso não é verdade. Como a gente vai usar um bloco de MDF mesmo e o MDF é de 15 milímetros, então eu já tenho o topo onde eu queria, então por isso eu venho aqui e marco zero. Stock bottom a gente não vai alterar, que seria a parte de baixo, então se sobra material para a parte de baixo do modelo ou não. E aqui a gente vai dar um nome que a gente quer. Então isso daqui vai ser o espaçador, né, de NEMA 23, 15 milímetros. O que é importante entender? Esse nome vai chegar até o Garble e até, caso usem outras ferramentas para conduzir sua máquina, vai chegar até lá. Então, é importante tomar cuidado com acento, com caractere especial e tudo mais. Eu prefiro deixar aqui com um texto bem simples para não ter problema. Então, a gente dá OK, definimos aqui então o nosso modelo, aqui o nosso material. O primeiro passo que eu costumo fazer
são todos os furos. E aí eu uso essa ferramenta que é o bore, porque ele vai descendo. Então ele vai fazendo círculos e ele não tira a ferramenta, volta, tira a ferramenta e volta. Ele vai sequencialmente descendo, fazendo círculos cada vez mais profundos dentro da própria madeira, torna mais rápido, né? Então eu vou selecionar qual que vai ser a fresa que eu vou usar. Nesse caso do que a gente vai usar, vai ser uma fresa de 4 milímetros flat, que é exatamente essa que está aqui, tá? Mas poderia ter sido outra fresa, eu poderia selecionar outras coisas. Nesse caso aqui, eu tenho uma fresa de topo 4 milímetros flat, que é a que eu vou usar. E aqui a configuração dela está perfeita. Se eu quisesse poder fazer a pesquisa, eu só digitaria aqui, por exemplo, 4 milímetros, viria até um material que eu quero, que no caso seria High Carbon Steel, e selecionaria aqui, ó, 4 milímetros flat, tá vendo? Ele já até desenha aqui do lado e quando clica ele dá todos os detalhes da medida aqui, ó. Então é bem interessante a ferramenta mesmo, tá? Então aí tá uma coisa que vale a pena. Você pode filtrar por tipo de operação, por tipo de milling que você vai fazer, né? E tudo mais. Então aqui, ó, tem filtro de todas as maneiras para a gente achar. Outra coisa importante, eu vou desabilitar a opção de resfriar o material. Então, no nosso caso, não vai ter nenhum tipo de resfriamento. Como eu vou fazer isso no MDF, eu vou por 8000 RPMs, que eu considero um parâmetro bem ajustado, né, para isso. Depois a gente tem um cutting feed rate. Esse daqui é a velocidade do corte. Como aqui a gente está falando só da parte de fazer o furo, eu não quero que isso seja muito rápido não, porque eu prefiro que o furo fique bem liso por dentro e que tenha uma vibração pequena na máquina. Então aqui, ó, a gente pode selecionar a velocidade do afundamento que a gente quer. 30 é um afundamento bem lento. Eu geralmente uso de 150, 200 aqui para fazer esse tipo de furo, tá? Então, não vai ser diferente. Vou pôr 150 aqui na taxa de afundamento. Lead in e lead out é a velocidade que ele vai percorrer para entrar até o furo ou para sair do furo. 350 é uma velocidade baixa, mas aqui também, como são só 4 furinhos, eu não tenho muita pressa não. Podia ter definido aqui até uns 900, que estaria bem conservador o número, não daria problema para a maioria das máquinas, tá? Aí a gente vem aqui para a parte de selecionar o que, que a gente vai furar. Então, aqui, ó, já vou começar a selecionar os 4 furinhos e ele sozinho faz os paths de entrada e de saída da ferramenta. Então, a ferramenta vai começar por aqui, vai furar até lá embaixo, vai vir para a lateral, furar até lá embaixo, vem para cá, fura até lá embaixo, e depois entra aqui, fura até embaixo e sai. Muito bem. Ele sozinho otimiza a ordem aqui dos furos. Isso é uma parte bem legal porque ele faz o menor trecho possível ou o jeito mais rápido. Aí a gente vai São entrar 10 em outra horas. configuração que é bem importante, né? Então aqui a gente tem os planos da máquina, desde o plano de entrada e saída, plano de movimentação em área de clearance, que é esse retract, e a gente tem aonde está o modelo. Essas configurações no geral, elas são bem boas, bem conservadoras, né? Então, mesmo que a máquina tivesse algum problema de perder passo, então, imagina uma máquina que não conseguisse operar com tudo isso que a gente está pondo aqui, caso ela perdesse algum passo no afundamento, quando ele subisse para a área de clearance, ele ainda teria tranquilidade. Não é o nosso caso, mas é bem legal. Qual vai ser o topo? O topo a gente vai definir agora, ó. O topo vai ser zero do estoque, ou seja, a gente definiu que essa superfície aqui, ó, que está selecionada, é o topo a partir de agora. E a parte de baixo? A parte de baixo tem um truque. A gente colocou como sendo a parte de baixo do estoque, então, olhando agora no plano frontal, ó, a gente tem a parte de cima do estoque, parte de baixo do estoque.
Só que a gente vai colocar aqui um ajuste de menos 0,7 milímetros. Por que esse 0,7? Porque a gente garante, tá vendo aqui, ó, que o furo entrou e ele passou um pouquinho, ó. Então a gente garante que sempre o furo vai ser realizado até o fim. Esse é um detalhezinho aí bem interessante disso, ok? Então a gente dá um ok aqui, já desenhou. A gente poderia vir aqui e colocar que são os furos 5 milímetros, né, nessa parte do programa. E a gente pode até simular como seria isso. Então, por exemplo, se eu vier aqui e mandar por o estoque, ele vai simular o desenho da madeira. Eu dou um play na simulação e aqui ele mostra entrando e indo sentido abaixo ali. Muito bem. Mas para a gente não ser também demasiadamente agressivos com a máquina, porque como é um furo circular contínuo, tem a vibração. A gente vai fazer algumas alterações aqui. Então, primeiro vai estar na parte aqui do pitch, tá? 1 milímetro por pitch, que é o quanto cada voltinha dessa daqui, ó, tá aberta. A gente vai pôr elas em 0,3. Então, ele vai fazer um pouquinho mais ou um pouco menos. Eu vou pôr aqui 0,5, é bem legal, vai tranquilo. E a gente vai alterar o sentido do movimento. Isso daqui tem a ver com o corte. Então imagina o seguinte, a fresa tem o lado dela que corta. Eu posso fazer um movimento de quando entra com a fresa ir ao contrário da linha de corte. Então a máquina vai ter uma resistência um pouco maior. Não é que ela não vai cortar, ela vai cortar, mas ela vai ao contrário da linha de corte. Fica mais limpo os cortes, porém você tem que ir um pouco mais devagar. Ou você põe aqui no sentido convencional, que a máquina trabalha um pouco mais tranquila, porque como vai em linha com os cortes da fresa, a máquina vai mais tranquila. Então, aqui está feito. Ok? Próximo passo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. A gente vai fazer o contorno, que é cortar o material para soltá-lo. Então, a gente vai usar as mesmas configurações que já foram da outra ferramenta. E ele sozinho já faz cópias de tudo, tá? Então, isso é um aspecto interessante. Vamos supor que eu tivesse aqui, né, e não ali. E aí eu bato aqui, ó, 2D contorno. Ele começa a ser mais inteligente. Vocês vão perceber que em vários trechos ele copiou a configuração. Aqui eu já vou pegar do desenho, né, que é do suporte motor NEMA, flat 4, que já é a mesma fresa selecionada na parte anterior. Vou dar um OK aqui, né? Ele vai começar toda a definição aqui, ó, velocidade. Então, nesse caso, vou de novo para 8.000, tá? O que é importante aqui que a gente vai alterar? Então, cutting feed rate. A gente vai aqui para um parâmetro conservador. Então, no cutting feed rate, a gente vai usar aqui mais ou menos, vamos pôr uns 800 milímetros por minuto. No lead in 800, no lead out 800. E aí a gente vai colocar aqui o plunge dele em 150. Então são parâmetros bem conservadores. Esse é velocidade do afundamento, velocidade da saída da área de corte, velocidade de entrada para a área de corte e velocidade do corte, ok? Então, esses são os parâmetros. Vamos desabilitar aqui toda a parte do resfriamento. Aqui a gente vai colocar as tabs. Então, vamos entender o que é as tabs, pondo e tirando elas. Então, primeira parte é vou selecionar o contorno da parte de baixo do desenho. E quando eu seleciono o contorno da parte de baixo, ele sabe até aonde ele vai ter que cortar. E aí eu venho aqui e marco as tabs. As tabs são isso aqui, ó. Elas seguram a peça ligada ao estoque. Por que isso é importante? Porque se a peça soltar e dependendo do material que você estiver fresando, ele pode destruir a sua fresa, ok? Então,
Aqui a única coisa que eu faço para dar uma melhoradinha, eu ponho 2 milímetros, porque um é muito pequenininho e corre o risco de determinadas velocidades ela se romper. E a outra coisa que você pode fazer é colocar mais ou menos suportes, né? Então nesse caso aqui a gente tem 4, 5 suportes. É um tanto até que bem razoável para uma peça desse tamanho, eu não preciso mais do que isso não. O width dele aqui está de 4 milímetros, é um width bom para segurar, não tem problema. E depois não é difícil de cortar e destacar. Novamente, aquela mesma configuração, que são as áreas, né? Então, a gente vai falar que o topo é o estoque mesmo, e a parte de baixo, ó, stock bottom, aí a gente põe aqui menos 0,7 milímetros. Por quê? Ele já marcou de novo que é para passar um pouquinho daquela medida ali. Outra coisa que a gente vai fazer é aqui na parte dos passes, trocar o movimento para o convencional. Isso é bem importante porque a gente quer que a ferramenta trabalhe bem tranquila, até para evitar bending também da própria ferramenta. E a gente vai fazer um multinível de descida a cada 1 milímetro com essa ferramenta aqui. A gente pode até marcar como a gente quer, né? Se a gente quer que faça todos iguais, quer que use simétrico, porque como tem 15 milímetros, dividido por 1, vai dar certinho o número, né? Vai dar 15 passadas. Mas como tem o 0,7, que não é uma passada inteira, então a última passada vai ter só 0,7. Eu poderia fazer ele pegar os 15,7 e dividir pelo mesmo número de passadas. Então seriam 16 passadas, só que ao invés de cada uma delas ser exatamente de 1 milímetro, elas ficariam 15,7 dividido por 16 passadas. Então na prática seria 15,7 dividido por 16, ele faria passadas de 0,98125. Como vai envolver uma precisão que, sinceramente, eu não faço nenhuma questão de ficar fazendo movimentos tão quebrados, eu prefiro deixar aqui que ele faça as passadas de 1 milímetro. Senão, eu poderia usar essa opção aqui, ó, Use Even Step Downs. Então, ele faria exatamente aquela divisão que a gente falou ali, tá? Não é o caso, eu não tenho essa necessidade. E aqui vem a parte de preservar movimentos rápidos, entrada, saída, movimento de rampa. Então assim, a gente não vai precisar alterar nada dessa parte. A ferramenta vai trabalhar sozinha. E aqui, ó, quando ele termina o desenho, vocês já podem ver aqui como ficou, ó. Temos 15 passadas de 1 milímetro e uma de 0,7. Dá até para ver no desenho que ela é um pouquinho menor. Então aqui a gente pode chamar de contorno, certo? Como esse setup todo está usando a mesma ferramenta, a gente pode dar um nome da ferramenta. Então a gente vai colocar aqui fresa 4 milímetros flat, ok? E aí eu posso simular todo o percurso com todas as coisas, tudo. E bato aqui no estoque para ele desenhar para mim e dou play. Então, olha só que legal. Foi descendo a cada 0,5 na velocidade de 150. Aqui é como ele está se comportando, né? Aí ele vem ali, desce, vai para lá e aí ele começa a fazer a parte final do desenho, que é desgastar as laterais do material, ok? Então aqui ele vai seguindo, então são 15 passadas 10, a gente pode acelerar um pouquinho para não perder tempo. Ali, ó, eu já adianto para vocês, ó, que esses vermelhos aqui, ó, são áreas de colisão. Por que que ele deu essa colisão aqui, ó, nesse trecho exato? Então, aqui é uma coisa interessante de entender.
significa de que em algum momento, ó, colidiu com alguma coisa. Então, seja uma lateral, seja o tamanho da fresa, seja o que for. No meu caso em específico, como a minha fresa ela está posicionada para uma área um pouco maior, aqui ele ainda ia fazer o afundamento de mais 1 milímetro, ele ia bater, né? No meu caso, a fresa é um pouquinho maior, eu não coloco ela sobrando tão pouquinho, então automaticamente aqui daria para passar um pouco mais a fresa. Então esse daqui não é um erro que na vida real vai acontecer, mas é importante de conhecer, ok? Outra coisa aqui, ó, vocês podem ver que ficou os tabs lá embaixo, ó, segurando o material, e quando a gente olha por baixo, ó, dá para ver que ele continua preso ali por aquela parte, mas que desceu certinho, né? Então, essa daqui são os pontos principais para esse milling. Próximo passo que a gente vai fazer vai ser exportar. Então, em Action, aqui a gente pode dar um Post Process e ele vai exportar. Para exportar isso aqui, a gente vai usar um processador genérico, né? Então, tem personais ou genérico, que seria aqui customizados ou genérico, a gente vai no genérico. A gente vai usar o processador do Garble, isso daqui é bem importante, então é um processador bem legal, ele já faz toda a limpeza do arquivo. O número do programa que a gente vai rodar, o nome que vai aparecer quando a gente estiver executando esse G-Code, se ele vai ser usado em milímetros ou não. Se a gente quer a opção de minimizar o tool changes, então aqui no nosso caso só tem uma única ferramenta, então eu vou deixar assim como está. E se a gente quer que ele abra um editor de texto com um G-Code gerado, tá? Vou até pôr para ele abrir só para a gente olhar. O que mais que a gente vai setar aqui, ó? Aqui a gente vai tirar essa opção aqui, ó, Use G28. O que que é isso? Isso daqui são prefixos para a ferramenta que determinam deslocamentos relativos desde o zero para determinadas ferramentas. Isso para alguns processadores de G-Code é tranquilo e principalmente para algumas máquinas, tá? Mas quando a gente usa o Garble, essa daqui é uma opção que quando você marca, certamente vai te dar problema. Então, fica aqui minha recomendação de tirar, ok? Então, desmarcar essa opção aqui do G28, Use G28, ok? O restante das opções estão corretos, não tem nada de demais aqui que a gente queira alterar. Aqui tem a parte das tolerâncias, né, e tudo mais. Então, tá bem tranquilo. E como vai ser um incremento dos números, e se você quer que ele escreva as trocas de ferramenta. No nosso caso, não vai ter. Então, vem aqui, bato OK, dou o nome que eu quero para esse G-Code, então vai chamar suporte NEMA 23 15 milímetros. Suporte não, esse é o espaçador. Legal. Save. E aí a hora que ele termina, ele já abre esse editor. É interessante lembrar, pessoal, que esse editor aqui, quando você não tem o Fusion 360, faz o download dele e instala, tá? Então, assim, é só uma coisa para vocês já terem em mente aí, que ele faz o download e instala. Esse comando aqui, que é para troca automática da ferramenta, em alguns casos dá pau. Então, no meu caso, eu já sei que isso daqui vai apresentar uma mensagem de erro, o Garble para de processar, eu dou outro play, ele continua e está tranquilo. Isso daqui é troca para a ferramenta 1 e ele manda ativar, tá? Não tem nada de segredo. E aqui está o G-Code gerado pelo nosso Fusion 360. Bom, para quem tiver curiosidade de como vai ser o milling disso, eu vou estar gravando também o milling dessa peça. E daí vocês poderão tirar dúvidas aí de como foi o milling disso aqui, tá bom? Um abraço a todos, fica aqui esse primeiro vídeo mostrando como fazer as configurações do Garble e, ou melhor, do Fusion 360 para preparar um G-Code aí para ser enviado para o Garble, ou caso você tenha
outro tipo de software para controle da sua CNC. Ok? Um abraço a todos e um bom dia.